Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil e estou aqui para conversar com vocês sobre a estocagem, a armazenagem de produtos sazonais. Estamos chegando no final do ano, a gente entra aí com Natal, com Halloween, mais tarde um pouquinho com a Páscoa. Como que a logística lida com esses produtos sazonais para evitar perda, para evitar custo e para a gente não ter tantos problemas, né, de não abastecimento desses produtos quando os clientes vão procurá-los. Para conversar com isso, eu estou aqui com a professora Cristiane Ripka. Cris, muito obrigado por aceitar mais esse convite para a gente estar conversando aí por esse tema que faz parte do nosso dia a dia aí, dos estudos, e a gente está tão envolvida. Exatamente, professora Carol. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer sempre participar do Por Dentro da Pós, principalmente de um tema como esse, um tema super relevante na área de logística. Até a professora Carolina e eu já falávamos ali nos bastidores sobre algumas questões sobre o tema, e vai ser muito bom falar sobre isso hoje. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui. Então, pessoal, só para contextualizar um pouquinho, para quem não é tão assim próximo da logística, né, Cris? Quando a gente fala em logística, as pessoas pensam muito em transporte e às vezes acabam esquecendo da parte da armazenagem e estocagem, né? Então, é uma das atividades principais da logística que mais gera custos e precisa de muito planejamento. Sim. E aí, então, pessoal, olha só, tem alguns dados que, primeiro, os custos logísticos no Brasil são dados de 2023, que a gente ainda não tem esses dados fechados para 2024, nem muito menos 2025, né? Mas eles representaram 18,4% do PIB do Brasil. Olha o impacto olha o volume que a gente está falando de custo logístico. A gente pode reduzir isso cada vez mais. E aí, dentro desse valor do custo logístico, em média, nas empresas, a estocagem representa 38% do custo logístico. Ou seja, é um valor, pessoal, que não dá para a gente ignorar. Então, a cada R$100 que a logística gasta, R$38 representam de estoque. Claro que os transportes, eles são valores muito maiores, gira em torno aí de 50%, 55%, dependendo do modal que é utilizado. Mas 38% merece um programa para a gente estar conversando, né, Cris? É um valor muito significativo. Até nós, da área, ficamos assustados, porque não são dados que a gente levanta sempre, que a gente consulta sempre. Daí, agora a professora Carolina comentou sobre esses dados. Ainda comentei, fiquei pensando, e como era antigamente? Porque hoje as empresas trabalham com estoques mínimos. Ainda a gente tem que pensar nessa questão de estoques mínimos. Imagina como era antigamente o valor para manter essas mercadorias em estoque, né? E por isso que o nosso custo era tão alto, né? Claro que ele ainda é alto, a gente ainda não consegue ser extremamente competitivo em relação a alguns produtos internacionais, porque a gente acaba tendo custos muito altos de logística, até de produção, né? Mas a produção já está meio que igualitária, vamos dizer assim, né? Mas a logística ainda tem muito a avançar e contribuir para essa redução de custos. E aí, por que a gente escolheu, pessoal, falar sobre esse tema, sobre, né, esses produtos sazonais, né? Que são esses produtos que vão e vêm, porque aí a dificuldade de a gente manter um estoque adequado é muito maior, né, Cris? A gente está falando de produtos que a gente não tem o ano inteiro, então quando a gente tem uma demanda programada o ano inteiro, uma linha de produção ou um produto que é vendido o ano inteiro com uma mesma constância, o mesmo volume de clientes, é uma realidade. Mas quando a gente está falando de um produto que vai ter uma época do ano, às vezes semanas, Halloween, por exemplo, é 2 semanas antes ali, 3 semanas antes que começa, mas para isso estar disponível no varejo ou até no distribuidor, para de repente um varejista comprar em volume e em quantidade adequada, é um grande desafio para a logística, né, Cris? Sim, professora Carolina, até pensando nessa lógica essa semana, que é importante lembrar que sazonal são aqueles produtos que têm uma época específica, como a professora Carolina falou no início ali. Lembra as festas de Halloween, festa de Natal, Carnaval, por exemplo, Páscoa. Então, acontece naquele período específico e não mais durante o ano. O Halloween, ainda esse ano, eu percebi uma particularidade que acabou chegando nas lojas, os produtos aí
em média 30 dias antes. Ali no final de setembro, começo de outubro, nós já tínhamos produtos de Halloween. Aparecendo, né? Isso, nas lojas. E há necessidade dessas empresas, dessas lojas, eles pensarem no estoque desse produto para atender tanto a demanda do cliente, por exemplo, para que eles tenham um produto para oferecer até a data do Halloween, que é hoje, no caso, né? 31 oficialmente, a festa, assim como não deixar o produto faltar lá no estoque, porque ele acaba perdendo de vender e existe toda aquela frustração do cliente também. E pensando em não deixar muito produto parado para o que sobrar, né? Se não sair. Então, ele tem que pensar em toda essa estratégia logística para ele, porque estoque, a gente sabe que estoque parado também é custo. Sim. Né? Não, então, a maior parte, né, desse percentual ali dos 38%, com certeza se refere ao estoque que a gente está vendo lá parado dentro de um armazém ou dentro de um... Pode ser dentro até da própria loja, às vezes, né? Num setor. Isso é dinheiro parado. Então, aquilo ali não vai render e só vai ficar ali, ele só vai sair quando ele realmente for vendido, né? E pensando ainda também na avaria dessas peças, que a gente vai falar desse ponto, né, professora, também. Eu queria... Antes da gente chegar nessa parte, Cris, eu queria comentar assim, a dificuldade, você comentou, no começo, final de setembro, começo de outubro, começaram a aparecer os produtos de Halloween. Agora também, começo de novembro, já vai começar a aparecer Natal. Já né? tem algumas então, lojas. Já tem, a gente né? já vê os enfeites de Natal ali. Só não tomaram conta totalmente porque estão esperando o Halloween encerrar oficialmente. Né? E aí, mercado, entra panetone, daí a gente entra produto perecível, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que tem diferença desse tipo de armazenamento. Aí vira o ano, já fica um pouquinho ali sem nada, vai entrar carnaval, depois vem Páscoa, então assim, só que são produtos que não podem ser aproveitados de uma data para outra, porque são muito específicos. E aí eu queria ressaltar que a gente está falando de vários tipos de empresa, de vários tamanhos, né, Cris? Então a gente pode ter um hipermercado que vai comprar uma quantidade grande de ovos de Páscoa, vamos dar esse exemplo. Por exemplo. Ou a gente pode estar falando de um pequeno varejista que está vendendo ali para, de repente, só para o seu bairro, bem local. O mercadinho do bairro ali, a merceariazinha. Isso, né? Que compra, né, de repente, uma quantidade muito menor. Como essas empresas, como que você vê, Cris, assim, claro que hoje em dia a gente tem muitos estudos de previsão de demanda, né, de tentar prever cenários para empresas grandes, né? Mas como lidar com isso e saber se meu cliente vai querer, ou chegar no Halloween, de repente eu me preparo lá para... Vamos usar um exemplo bem simples para você que está em casa entender o que a gente está falando, né? Vamos imaginar que hoje esse ano vai ser esqueletos. Tudo com base em esqueletos no Halloween. De repente eu invisto nisso e se não vende, eu tenho que guardar para o próximo ano e o próximo ano são bruxas. Né? Tipo, a tendência é que todo mundo queira bruxas, né? De repente acontece algum filme, acontece alguma coisa que chama atenção para outro lado. O que eu faço com aquele estoque de esqueletos, né? Entre aspas, do nosso exemplo, que ele está ali parado. Então, assim, como lidar com isso, né, Cris? Como prever o que vai ser o ideal, principalmente se eu estou falando assim de uma loja um pouquinho menor. O que nós temos observado atualmente nos últimos anos é que as empresas, inclusive os grandes varejistas, atacadistas, eles têm optado por uma demanda menor, por ter menos produtos daquela época, daquele tipo exatamente ali na sazonalidade, para que ele evite esse tanto desperdício do investimento realizado, quanto essa preocupação de um estoque pós-período. Por exemplo, a Páscoa, que a gente até comentava essa semana. Nós temos observado que não tem tantos ovos de Páscoa disponíveis nos mercados, por exemplo, os que são grandes atacadistas, porque eles preferem já não investir tanto nisso. E isso que já existe hoje em dia uma negociação diferenciada de, por exemplo, devolver para o fabricante o que não foi consumido, desde que esteja em bom estado, manter temperatura, tudo aquilo mais. Mas já há uma opção em não investir tanto do que fazer um investimento maior e depois você ter problema para estocar ou para você se livrar, digamos assim, daquele material no final da época. E isso acontece também para o pequeno
do bairro ali, para o pequeno empreendedor, para quem está ali, que trabalha com livraria, com pequenas lojas, com supermercados menores, eles estão preferindo investir menos nesse caso da sazonalidade e também trabalhando ali, às vezes, quando vai chegando, no exemplo que a professora Caroline deu, por exemplo, ali de investiu em caveira e não foi tudo. E, no final, ele percebeu que não está saindo muito em fazer promoção, em tentar liquidar, em tentar uma forma de sair aquele produto ali. Às vezes, fazendo uma parceria com escola, que são lugares que, geralmente, fazem decoração de Halloween, né? Fazendo parceria com lojas que trabalham com decoração de Halloween, para que ele tenha, pelo menos... que ele consiga, pelo menos, tirar o que ele investiu, né? E não ficar com aquele produto ali parado, que vai demandar para ele ainda mais gasto depois para armazenar esse produto, se ele não conseguir vender até o fim daquele período. Porque, a partir de amanhã, ninguém mais vai procurar por material de Halloween, né? A menos que alguém vai fazer uma festa aí atrasada, uma festa tardia. Não, e assim, né? Isso é um desafio, e a gente está falando de produtos aqui não perecíveis nesse exemplo, né? Você usou os ovos de Páscoa, que são perecíveis, e inclusive, às vezes, acaba muito rápido, né, Cris? Às vezes até o shopping, às vezes tem uma promoção de Natal, investe, de repente, em alguns brindes, algumas coisas de Natal, quando vai ver, acabou muito rápido. Aí o cliente fica também frustrado do fato dele ter reduzido tanto. Principalmente de personagem, né? Então, aquele negócio que a gente tem de brasileiro de comprar na última hora, a gente vê muito problema de pais que daí não conseguem aquele produto de última hora. Veja como é difícil essa gestão, né? Dessa compra por parte da logística, dessa distribuição, e para acertar esse volume, para que não se perca o cliente e também não se tenha um custo tão elevado. E aí, se tem esse produto que é não perecível e ele já é um custo para ficar armazenado, mas se a gente deixar de um ano para outro ele guardado, não vai ter problema. Então, vamos imaginar nesse exemplo dos esqueletos aí do Halloween ou da Páscoa, cestinhas de Páscoa, coelhinhos, enfeitinhos, isso aí pode ser guardado de um ano para outro, desde que tenha condições adequadas de armazenamento. Não vai estragar, não vai ter problema. Agora, quando a gente está falando de produtos perecíveis, vamos supor, as comidas, né? Os doces, os panetones, os ovos de chocolate. Aí o desafio ele é muito grande, porque aí a gente não tem como guardar de um ano para outro sem que ele estrague, sem a gente perder a qualidade do produto, aí realmente é perda. Aí é um prejuízo muito alto. Então, assim, tem que saber lidar. Do mesmo jeito que aquele profissional da logística que lida com produto perecível no seu dia a dia, na sua demanda comum, tem que saber lidar com esse de um carinho especial para evitar essa perda ainda maior, né? Esse ano eu tenho amigos que têm distribuidora de doces. Então, a Páscoa para eles e o Natal é os momentos que mais bomba. Tem a questão do Dia das Crianças também, que também a gente trata como um período de sazonalidade, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, também são períodos de sazonalidade. Só que daí são ofertas diferentes que você pode trabalhar depois ali no teu comércio, né? Não vai fazer diferença, como faz, por exemplo, num Halloween, num Carnaval, numa Páscoa. Aí ela comentando, né? Ela é da área de compras, inclusive, essa minha amiga, da distribuidora de doce, e ela comentando que ela fez uma previsão de pedido baseada nos anos anteriores. E nesse ano teve uma explosão, assim, uma demanda que eles não esperavam. Então, eles estavam lamentando muito que nas lojas, na verdade, não teve não sobra, teve falta. Os clientes estavam procurando o produto e, infelizmente, ali faltando já 10 dias para a Páscoa, eles já não tinham o material. Então, tem esse outro lado aí que a gente falava, que é da questão de você perder de vender. E aí perde o cliente às vezes, porque aí, se você não tem, muitas vezes aí o concorrente ele tem. E daí às vezes consegue aquilo, porque as distribuidoras eles são relativamente grandes, aí aquele mercadinho de bairro ou aquela distribuidora menor de bairro consegue atender essa demanda. Claro que daí você vai pagar por um preço mais elevado, é uma outra realidade, né? Mas consegue suprir o consumidor, só que daí aquele atacadista acabou perdendo de vender. E essa questão de estoque é um problema não só para as empresas, inclusive para nós, pessoas físicas. Essa semana eu tinha um evento de Halloween e eu fui comprar um chapéu. Aí eu fiquei olhando para aquele chapéu e fiquei pensando, Deus, onde eu vou guardar esse chapéu depois?
Então, a logística não é um problema só para as empresas. Para nós também, essa questão de produtos de sazonalidade acaba se tornando um complicador. Sim, até um chapéu de festa junina, né? São outras coisas assim também. Exatamente. Vejam quantas datas que nós temos, às vezes, ao longo do ano, que lidar de produtos realmente muito específicos e muito característicos. Tanto que você olha, às vezes, o produto, você já sabe. Aquilo era do Halloween, aquilo era da festa junina, esse é do Natal. Então, assim, é um desafio muito grande e em casa também. Até a despensa de casa, né, Cris? Vamos colocar assim. Você, pessoal, imagine a sua casa, administrar tua despensa, tua geladeira, com a validade das coisas que são totalmente no seu controle, né? Ali, e num volume muito menor do que qualquer empresa. Coloca isso para uma empresa, o nível de dificuldade que é esse gerenciamento. E o custo, né? A gente tem que sempre pensar no custo maior que vai acabar sendo repassado depois para o consumidor final. Né? E você citou muito bem ali um exemplo, né, do que faltou, que às vezes não é só a sobra que aumenta esse custo, mas a falta que daí não gera receita, né? Sim. E aí são produtos que eles não dá para ser substituído com rapidez, né? Porque ele não chega com rapidez, ele não é fabricado com rapidez. Então, assim, não é de um dia para o outro eu consigo ter aqui um volume X maior. Nesse exemplo dessa amiga que tem a distribuidora, foi exatamente isso que ela falou. Eu preciso mandar o pedido para o meu fornecedor com 30 dias de antecedência. Então, não é uma coisa que eu perdeu ligo, já, né? Isso, que eu ligo e falo, você consegue repor para mim 10 caixas de Maria Mole. Não tem como. Existe toda uma previsão, que é aquilo que você falava também, tem a questão da produção, né? Então, geralmente são fábricas que fazem esse fornecimento. Produtos, né? Então, não tem como você, de uma semana para outra, conseguir. Né? A E menos que vezes tenha aí um CDD, né? Alguma coisa estocado, mas é bem mais difícil. Por causa que trabalham com os estoques reduzidos, tanto de produto acabado quanto de matéria-prima. Exato. E aí, Cris, você falou que ela trabalhou... Vamos usar esse exemplo que eu achei muito legal. Acho que a gente consegue também linkar com o nosso próximo tema. Que você falou que ela trabalhou com o estoque de anos anteriores e foi surpreendida por um volume muito maior neste ano. Aí eu gostaria assim, de entrar na parte da tecnologia, né? A tecnologia ela consegue nos ajudar muito, principalmente quando a gente está falando da curacidade dos estoques. Então, a gente consegue saber exatamente quanto a gente tem de estoque, quanto que a gente vai precisar. Esse histórico, esse cálculo todo de anos anteriores, como é que foi, para tentar fazer uma previsão mais acertada. Mas aí entra um aspecto que eu queria ver, eu considero muito importante, mas queria ver qual que é a tua opinião sobre isso. Para a gente ter esse uso da tecnologia, a gente precisa de um bom treinamento com quem vai estar operando, principalmente ali na boca do caixa. Por que eu digo isso? Quando a boca do caixa é a saída do estoque. Sim. Né? Não sei se todo mundo aí está acompanhando, mas assim, a partir do momento que a gente que passa ali, né, o código de barras no caixa que está sendo vendido e está saindo, já está debitando do estoque, aquele produto ele já está saindo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho lá 2 produtos, lá, um verde e um vermelho. Eu tenho que passar o verde e tenho que passar o vermelho para debitar que saiu um verde e um vermelho. Eu não posso, mas eles são o mesmo valor, passo os 2 verdes, mas de verdade saiu um verde e um vermelho. Tem que cuidar com isso nesse treinamento, né, Cris? Exatamente. São, às vezes, detalhes tão pequenos assim, principalmente quando a gente está falando de produtos com o mesmo valor, do mesmo tipo, mas pequenas diferenças, para não dar problema depois nesses relatórios de estoque, né? E isso também, essa questão tanto de tecnologia, que daí a gente já pode também envolver a mão de obra, é uma questão para as empresas, porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com um período de sazonalidade, eu vou precisar aumentar a minha mão de obra, eu vou precisar de mais pessoas para auxiliar nesse processo, né? E aí, você trazendo mais pessoas para o quadro, você vai precisar treinar essas pessoas. E elas vão precisar aprender a trabalhar com essas tecnologias, às vezes, num tempo ali... recorde reduzido. Então, a equipe que você tem vai ter que passar esse conhecimento. Então, por exemplo, no exemplo de Páscoa que nós estamos usando, a Páscoa acontece geralmente lá em março, abril. Só que essas pessoas são contratadas agora, outubro, novembro, já começa. Então, nós estamos aqui pensando em Halloween e Natal, mas eles já estão lá pensando em Páscoa.
E essas tecnologias, por mais que seja um alto investimento e um custo para as empresas, elas têm evitado essa questão desses desperdícios, porque existe um controle maior e melhor dentro das empresas em função dessas tecnologias, desses programas que são usados, né? Então, por mais que a empresa tenha que demandar um investimento a longo prazo, para a empresa é muito mais viável, porque daí ele reduz esse tipo de perca, ele reduz esse tipo de problema em relação a fazer uma previsão de consumo, que daí volta para aquilo lá que a gente estava falando. Sim. Questão de ter ou não, porque ter o produto a mais é um problema e ter produto a menos também é um problema dentro do... O ideal seria acertar em cheio, né? Que eu acho que raramente vai acontecer, Só que né? com produtos sazonais isso é praticamente impossível, né? Raramente vai acontecer. Mas a tecnologia tem que ser usada a nosso favor, sempre né? a favor da empresa. Para ajudar, né, nesses números, mas se o papel das pessoas envolvidas não tiver todo mundo conhecendo e sabendo o que tem que ser feito, realmente vai dar furo e acaba dando furo no estoque. Quantas vezes, às vezes, a gente vai comprar um produto, né? Aí o vendedor vai consultar no sistema e fala, eu tenho um. Ele vai procurar, ele não encontra. Não encontra. Que o problema pode estar no lançamento, no sistema, ou na forma que foi estocado lá no estoque dele, né? Sim, digamos, está em outro lugar, né? Não está onde deveria estar. Então, realmente é um problema grande e que tem que ser considerado, principalmente para essas datas. Então, quando vai armazenar, sobrou, tudo que sobrou vai ser guardado, você tem que ter certeza que o que está sendo guardado é o que está no sistema. Para aí, quando no próximo ano for chegar o período de fazer as compras e fazer os pedidos para aquele tipo de problema, eu tenho certeza que eu tenho X de cada um. Às vezes um mix grande, né? Às vezes a gente está falando de centenas de produtos, né? A gente está usando aqui um exemplo de cada, mas são centenas de produtos envolvidos. Se você está usando um sistema efetivo e você tinha lá 100 brinquinhos de abóbora, à medida que vai saindo, que vai sendo vendido, vai sendo dado baixa. Então, no final, no sistema constam 20 brincos. Então, saíram 80, aqueles 20 tem que estar na loja, na prateleira de brincos de abóbora. Né? Então, na teoria... seria isso, tá tudo tranquilo. A gente sabe que acontece. Aí, na prática, a hora que ele vai lá pegar aqueles 20 brincos de abóbora que sobraram, às vezes ele não tá no lugar certo, não tem 20 lá, tem 18, tá, mas então saíram 2 e não foi debitado, foi perdido. Tá em outro lugar. Tá em outro lugar, algum cliente derrubou e quebrou, ou algum colaborador da loja mesmo. E às vezes eu acho que entra a maior dificuldade quando essas lojas que o cliente mexe no próprio estoque. Então, por exemplo, um brinco, o cliente entra na loja e ele mexe, experimenta, gosta, não gosta, quero, não quero, deixa lá. Ou uma livraria, que você tem contato, às vezes, com vários livros, você pega numa estante, devolve na outra. E aí, assim, veja, o grau de dificuldade ele vai aumentando, por isso que o cuidado tem que ser muito maior. Deixar o treinamento, né, as pessoas responsáveis por determinado setor dentro da loja, que estejam atentas a isso, sempre olhando para realmente a gente não ter esse tipo de problema, porque isso aí aumenta o custo, né, Cris? Tudo que a gente está falando, ele vai contribuir para aquele 38% dentro do nosso custo logístico. É um valor muito alto, que ele pode aumentar dentro de umas empresas, com certeza tem empresas que têm valores maiores que esse, e tem empresas que têm valores muito menores, conseguem trabalhar com um valor bem reduzido do custo de estocagem, né? Nós falando sobre esse assunto de fazer uma previsão e ter um controle, eu até lembrei a questão dos restaurantes, sempre foi uma coisa que me intrigou. Por exemplo, como é que ele consegue saber, como ele consegue fazer uma média de quanto de arroz ele vai fazer por dia, uma churrascaria de quanto de carne ele vai separar e vender por dia. Aí até um dia eu estava conversando com um colega sobre isso, e ele tem uma churrascaria, e aí no caso dele, ele falando, Cris, a gente usa pura e unicamente a experiência que nós temos e a questão do controle ali. Por exemplo, terça-feira é um dia que costuma ter tantas pessoas como cliente para almoço, para o jantar. A segunda-feira já é um dia menor. Que são
Isso, menos pessoas. Sexta-feira é um dia que bomba, porque daí já não tem como um sistema. Pelo menos não até hoje, né? Fica a dica uma previsão aí, assim exata, né? Isso, para fazer uma previsão exata de quanto assar que esse é de outro, canha para aquele dia. Ou costela, que demora muito Isso, tempo, né? Exatamente. É um outro exemplo, Quantos né? quilos de arroz, porque ele também não pode ter um desperdício enorme, porque senão o prejuízo dele vai tudo em desperdício, de novo, né? extremamente perecível. E em né? muito pouco tempo. Ele quebra, que daí o maior problema é essa questão. Produto perecível, ainda mais restaurante, não pode fazer reutilização das comidas, não pode nem doar, né, as comidas. Então, é bem complicado para esse tipo de empresa também a questão do perecível do alimento, que é uma coisa que ele tem ali todo dia, não é sazonal, tá todo dia. E mesmo assim é difícil. E ele lida todo dia com essa dificuldade de ter uma previsão de consumo. E eu acho que aí entra também um outro exemplo que a gente já comentou várias vezes, né, Cris, nas nossas aulas e acho que até nos programas, que é o alinhamento entre as áreas. Então, assim, a logística precisa, é essencial que ela converse muito bem com outras áreas da empresa. Que outras áreas seriam essa? Marketing, produção, comercial. A gente tem que saber com antecedência se está sendo prevista uma campanha de marketing específica para o Halloween e com um prazo, de repente, adequado para se planejar para isso. Ou até o exemplo do restaurante, se de repente o marketing está fazendo uma promoção lá, Black Friday, vai vender lá para quem for no dia com cupom, vai ter um desconto muito maior, de repente o restaurante triplica o número de clientes, né? Então, assim, só que se a logística ou o responsável pelas compras ali não está sabendo disso, vai ser surpreendido, né? Vai chegar na hora e vai ser surpreendido, não vai ter o produto, ou pode ter em excesso, pode faltar. Então, eu acho que esse alinhamento, essa comunicação entre os setores, ou às vezes entre as pessoas, porque às vezes é uma pessoa responsável por cada atividade, dependendo do tamanho da empresa, é essencial, né, Cris? Tem que ter essa troca de informações. E existe uma briga, uma rixa antiga entre comercial e produção, né, professora Carolina? É como se fossem setores, assim, concorrentes dentro da empresa. Justamente por conta disso, que daí o comercial reclama que vende, que faz todos os esforços para vender bastante, e a produção não consegue atender a essa demanda, em alguns casos. E a produção que reclama que o comercial não se comunica, não avisa o quanto vendeu ou o quanto quer vender, como a professora Carolina falava, por exemplo, o comercial está com uma campanha de quem bater a meta ou dobrar a meta vai ganhar um percentual X de comissão. Aí vira aquela loucura no comercial para vender, obviamente, claro. Né? Tá, mas e a produção foi avisada sobre isso? A produção tem condições de atender essa demanda dobrada? E a logística no meio do caminho, conversando com os dois, né? Tipo, tentando ali, a logística no meio do ringue, que fica ali, que daí ela tem que preparar a matéria-prima para essa produção aumentada e ela tem que se organizar depois para esse produto final e como que ele vai chegar para o fornecedor, né? Então, por isso a importância, vocês conseguem perceber, de todas as áreas trabalharem integradas, porque uma questão influencia no trabalho do outro. E no total, nós estamos falando da mesma empresa. Não vai adiantar você falar para o teu cliente final que a culpa foi da produção. Não, a culpa foi do comercial ou da logística. Então, essa é a importância das áreas trabalharem integradas, porque vai afetar a empresa como um todo, né? É isso mesmo. Cris, estamos caminhando para o final. Nossa, eu acho passou. Passa muito rápido. Eu nem consegui olhar no relógio para ver a questão do tempo até agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, assim, brevemente. O que você acha, assim, que a gente pode fazer, né, dentro das empresas para contribuir para melhores resultados? Olha, Carol, eu acredito que nessa questão dos estoques, das logísticas, nós temos que pensar ali naqueles números que a professora Carolina trouxe no início do programa, pensar sempre em reduzir ao máximo. Principalmente você, profissional da logística, nós temos isso como missão diária. Como nós vamos fazer para reduzir o estoque da nossa empresa?
porque o estoque sempre foi um custo muito alto, né, para o produto, além ali da questão da distribuição. Então, quanto mais nós conseguirmos reduzir essa questão do estoque, essa questão da distribuição do material, mais competitivo nós ficaremos no mercado. Né? Então, fica essa como missão, como um pensamento para você, profissional de logística, desvendar esse mistério, saber como desenvolver uma nova estratégia para você diminuir o estoque da sua empresa e passar aí para os seus gestores como sugestão mesmo, que esse é um desafio diário da logística, né? Diminuir o custo do estoque e da distribuição dos nossos produtos finais. E principalmente aí produtos sazonais, né? Então é isso, pessoal. Você sabe, né? Eu, meus colegas aí da pós-graduação, a gente sempre traz temas aí relevantes aqui no programa Por Dentro da Pós. A gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.